Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão. Aqui trazendo as últimas do Verdão com o vídeo do pessoal do Sport TV, falando nas últimas e os preparativos para o jogo contra o São Paulo amanhã às 4 horas da tarde no GE TV, pessoal, no YouTube, de graça. Coisa boa, né? Pessoal, já deixa seu like aí, comenta aí qual vai ser o placar da partida, compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! Falando um pouquinho desse Palmeiras também, que chega de uma vitória importante e cola, mais uma vez, está aí nessa briga com o Flamengo e Cruzeiro pela liderança, tem choque rei. No final de semana tem clássico, tem São Paulo e Palmeiras. Então vamos botar os nossos dois repórteres aqui na área com a gente ao vivo no Tá Na Área. O Bruno Gilfrida, que acompanha o Tricolor, e a Camila Alves, minha xará, na cobertura do Palmeiras. E aí, começando, trazendo um pouquinho, né, dessa expectativa para o clássico. Vou começar com a Camila para a gente começar com o Palmeiras, já que a discussão está lá na liderança. Eu sempre tenho uma desculpa para começar pelas mulheres, sei que vocês já perceberam. Minha desculpa muito bem pensada de hoje é que a gente está falando da liderança do campeonato, então vamos trazer um pouquinho do Palmeiras. Boa noite, Gilfrida, boa noite, Camila. Xará, o Palmeiras que vem de uma vitória importante, certamente gostou muito do empate entre Flamengo e Cruzeiro ontem, né, no Maracanã. Tem esse jogo a menos a disputar nessas próximas 3 rodadas contra o adversário que briga na parte de baixo, mas a data FIFA pode ser um problema para o time do Abel, né, minha amiga? Boa noite para você. Pois é, minha amiga, uma boa noite para todos vocês, para todo mundo que nos acompanha. É um mês com uma série de elementos, né, dá para dizer assim, dessa equipe do Palmeiras. Esse resultado, né, aí da última rodada foi bastante importante para a equipe do Palmeiras, principalmente porque, como vocês já bem aí explicaram, pela diferença de pontos agora, o Palmeiras, se consegue vencer de repente o São Paulo nessa partida, fica torcendo aí por uma derrota do Flamengo nessa mesma rodada para poder tentar assumir a liderança nesse momento da competição. A gente vai chegando aí nessa reta final de campeonato, né, então todo ponto termina sendo extremamente importante. E aí quando a gente fala, e eu falo um mês de outubro de uma forma geral, complicado aí para essa equipe do Palmeiras, porque você cita aí essa questão da data FIFA, mas se a gente for olhar mais para frente também, no momento em que o Palmeiras vai chegar para esses confrontos diretos aí contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, vai ser justamente no período que também faz as disputas da semifinal da Libertadores contra a LDU. Então é uma série de questões que o Abel Ferreira e a comissão técnica vão ter que administrar aí ao longo desse mês de outubro. E se a gente for falar aí dos primeiros passos, primeiro começando aí por esse jogo do São Paulo, a princípio quase todo mundo à disposição do Abel Ferreira, com exceção, né, dos jogadores que já estavam ali como desfalques, que era no caso do Paulinho, no caso do Kelvin e também no caso do Lucas Evangelista. E aí quando a gente olha para essa data FIFA, né, já vai ser os jogos da sequência, Juventude, depois o jogo contra o Bragantino. E aí vocês já tinham meio que citado ali um nome ou outro meio espalhado, mas só para poder condensar essa lista de uma forma geral, na seleção da Argentina foram convocados o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, que aí ficam fora desse jogo contra o Juventude. E aí quando a gente vai para a seleção do Paraguai, foram convocados o Gustavo Gomes e o Ramon Sosa. Então desses 4 convocados até agora, 3 jogadores que são titulares nessa equipe do Palmeiras nesse momento. E ainda falta aguardar a convocação da seleção do Uruguai, que aí, como a gente já sabe, né, o Scaloni ele tem um formato diferente ali de convocação. Alguns jogadores são pré-convocados e a gente só sabe os nomes um a um mesmo quando eles vão chegando ali para a concentração da seleção do Uruguai. Então ainda existe aí a possibilidade de mais jogadores ficarem fora desses próximos jogos aí do Palmeiras. Então tá sendo um mês de outubro aí desafiador, para dizer o mínimo, para o Abel Ferreira aí administrar para essa equipe do Palmeiras, Camila. Se a gente está falando de reforços, né, para o São Paulo, o Palmeiras lamentando as ausências contra o Juventude, mas nessa rodada, no final de semana, a dupla Flaco Lopes vai continuar entregando tudo para o Abel nessa solução que ele encontrou nesse E a time. gente, no outro bloco, falando de Cruzeiro e de Flamengo, citamos algumas quedas. Flaco Roque, eu falei Flaco Lopes, é o Flaco o nome dele, Não tem dupla nenhuma, Flaco Roque, perdão. No caso do Palmeiras, é o contrário. Esse grande momento do Palmeiras tem a ver com a mexida tática que o Abel fez ali no time, né, pós-mundial, mas principalmente com o entrosamento da dupla, né? Essa formação. E assim, o Flaco era um jogador que entrava, eu lembro de umas 2 temporadas ele, artilheiro do Paulista, o torcedor torceu o nariz, tem que trazer o 9. Tem que trazer o 9. Mas nesse momento, o Flaco ele fazia gols, mas não era um cara que participava muito. O Flaco, nessa versão dele com o Roque, com o Vitor Roque, se tornou um jogador que o Vitor fica mais próximo do gol, o Flaco sai, tá conseguindo dialogar no meio-campo, tem dado assistências assim de refinamento, bola alçada, bola assim. Aí o pessoal está dizendo que o convívio com o Messi na seleção deu ali uma... Torcedores, calma. Inspiração. Deu uma inspiração, né?
Até fica brincando, foi para a seleção e voltou com a áurea do Messi, porque ele tem feito lances individuais, muito assertivo na conclusão, tanto arrematando pro gol quanto servindo. E o Vitor daí cresceu demais, né? Que é outro que sofreu, que quando chegou o torcedor pegou no pé, demorou a embalar. Mas hoje, você olha o Vitor Roque jogando, ataca, sabe, a área adversária com uma vontade, se movimenta, tá forte, agressivo, tá com uma dupla muito azeitada. Números impressionantes, né, Camila, dos dois, desde que o Abel encontrou essa solução, né, para a questão ofensiva do Palmeiras, que parecia ser um problema. Agora ele tem conseguido essa solução e conseguiu uma outra contra o Vasco, que deve aparecer nos próximos jogos, que é a vaga do Evangelista, né? Agora, utilizando o Andreas nessa função no meio-campo, porque o Evangelista é uma lesão pro restante da temporada, né? É isso aí, gente. São Paulo vai ter alguns desfalques e nós vamos ter nossa dupla que está jogando demais, a melhor dupla do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos um dos dois tem que fazer gol nessa partida, gente. Então, se você quer que um deles faça gol, já deixa o like, comente qual dos dois vai fazer gol, se vai ser os dois, né? Igual foi na última partida. Compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Pois é, minha amiga, duas mudanças aí, né, que tem dado o que falar, pelo menos nessa equipe aí do Palmeiras. E um detalhe, inclusive, vocês vinham falando, né, dessa questão da escolha do Abel para poder utilizar aí o Flaco Lopes com o Vitor Roque. E eu me lembro, inclusive, que eu estava no primeiro jogo em que o Abel colocou eles dois como titulares nessa equipe, que foi no jogo contra o Universitário, ainda no campeonato, né, da Libertadores. Ele já tinha colocado eles meio que saindo do banco de reservas no jogo contra o Ceará, mas nesse jogo contra o Universitário foi o primeiro ali dos dois na escalação titular. E eu me lembro até que na coletiva eu cheguei a perguntar para ele, Abel, essa mudança aí que você fez, algo que a gente pode esperar ver de forma mais frequente nas escalações. E aí, na época, ele disse, isso aqui foi uma alternativa para essa partida em específico, mas não quer dizer que isso vai ser a alternativa que vai ser utilizada para todos os jogos. Mas, no fim das contas, com o desempenho que esses dois vêm demonstrando em campo, era praticamente impossível de sair algo diferente disso. 16 gols aí em 10 jogos, somente considerando esses jogos deles como titulares, e se considerar também esse jogo saindo do banco de reservas, são 18 gols só dos dois juntos. Então, a primeira solução, e aí a segunda solução foi ali para o meio de campo. Era inicialmente uma grande preocupação, né, para essa equipe do Palmeiras, como você bem falou no caso do Lucas Evangelista. Terminou sendo uma fatalidade, ele sofreu, né, uma lesão na coxa direita, terminou tendo ali um rompimento do tendão na coxa direita, e aí por conta disso ele precisou passar por uma cirurgia, já passou inclusive por esse procedimento. Hoje, nessa sexta-feira, ele já se apresentou de novo lá na academia de futebol para poder iniciar esse processo de tratamento. E ainda que o Palmeiras não tenha muito costume de falar sobre prazos e questão de retorno e tudo mais, a previsão, pelo menos nesse momento, é de que ele perca aí o restante da temporada. E aí, pelo menos, o que se pode trazer, pelo menos como algum ponto aí positivo, é que na última partida o Abel chegou a fazer aí o primeiro teste, né, com essa ausência do Lucas Evangelista, e foi acionando o Rafael Veiga ali no meio de campo. E aí, só para poder explicar, né, ele não substitui exatamente na mesma função do Evangelista. Com o Evangelista saindo, o Andreas Pereira é que recua para a função de volante, ele que vinha jogando ali mais para o meio, mais para frente. E aí, com esse recuo do Andreas Pereira, o Rafael Veiga é que vai para essa posição ali do meio de campo. Terminou sendo algo que funcionou muito bem. O Veiga, que já vinha querendo, né, voltar para essa equipe titular há bastante tempo, vinha falando com o Abel, querendo uma oportunidade, né, nessa equipe. E aí terminou sendo uma partida em que ele teve uma boa atuação, participou com lance decisivo, deu assistência para um dos gols do Flaco Lopes. Então, um ponto positivo aí, pelo menos, né, para o Palmeiras, que vai para esse jogo com os mesmos 3 desfalques que vinham tendo, né, aí nas últimas partidas. E é só para poder recapitular esses 3, seria no caso o Paulinho, que, como a gente já sabe, está de recuperação, né, nesse processo de cirurgia. No caso do Lucas Evangelista, agora também iniciando o processo de recuperação de cirurgia. E hoje o Palmeiras deu mais uma atualização no caso do Kelvin, que vinha sendo, né, o lateral direito titular dessa equipe do Palmeiras, mas ele sofreu um trauma no pé e aí já vinha como desfalque nessas últimas partidas. Acredito que é possível que ele continue como desfalque nessa partida para o fim de semana também, porque hoje a atualização que eles deram foi que ele permaneceu na parte interna ainda da academia de futebol, fazendo ali esses processos de tratamento. Então, como ainda às vezes é preciso esperar ali um processo de transição e de volta aos gramados, a princípio é possível que ele ainda fique fora desse jogo. Então seriam aí esses 3 nomes, as únicas preocupações aí do Abel a princípio para essa partida, Camila. E aí a gente, quando o Palmeiras contrata o Andrés Pereira, né, Coutinho, a gente imaginava um substituto naquele momento para o Richard Rios, que o Palmeiras tinha perdido. Só que o Lucas Evangelista entrou tão bem no time que o Abel encontrou uma outra função importante para o Andrés. Agora ele perde o Lucas e acaba recuando o Andrés para uma função que ele também faz, né? E faz muito bem. Acho que faz até melhor do que a função que ele estava jogando anteriormente. Para mim, a função de 8 é a função que ele faz melhor. O jogo contra o Vasco deixou bem nítido isso, a forma como ele qualifica o passe, né? Ele é um jogador diferente do Lucas. O Lucas tem um passe bom também, mas o Lucas consegue ser mais ágil na movimentação em relação ao Andreas.
O Andreas, ele tem mais visão de jogo, as escolhas dele para destinar os passes até as proximidades da área adversária, elas são mais assertivas, né? O Palmeiras que tem jogado muito bem. Se a gente pega os últimos 2 meses do Palmeiras, desde do jogo citado pela Camila contra o Universitário e até um pouco antes ali no segundo tempo do jogo contra o Ceará, quando ele começa a colocar Flaco e Roca ao mesmo tempo em campo, é impressionante, assim, o nível que o time ganhou. Eu acho que plasticamente, né, a gente olhar assim, a qualidade do jogo, a beleza do jogo, é a melhor versão do Palmeiras desde que o Abel Ferreira assumiu o comando do time. É claro que a gente tem que considerar a qualidade dos jogadores também. Sim. Acho que ele nunca teve um centroavante como o Vitor Roque, ele nunca teve um segundo homem de meio campo como o Andreas, em questão de qualidade técnica. Felipe Anderson. Vai ter uma boa briga, eu acho, agora. O Veiga fez um bom jogo contra o Vasco, mas o Maurício é um jogador que sabe fazer essa função também de meia-direita, de sair da direita para dentro. Acho que vão disputar a posição em algum momento. O Maurício perdeu um pouco de espaço, né, nesse momento, mas... Não só ele, como Facundo, né? Facundo também faz isso, né? Mas acho que o Maurício consegue ser mais meia do que o Facundo, né? O Facundo é mais incisivo, de condução de bola ali. Então é uma equipe que está dando gosto de ver jogar, assim, de um time que era muito competitivo, muito eficiente, mas que muitas vezes, diante de adversários mais fechados, faltava repertório ofensivo, se tornou uma equipe com um amplo repertório ofensivo, uma equipe muito interessante de se ver jogar nos últimos 2 meses. E é isso aí, pessoal, tranquilos, ansiosos para o Choque Rei, e me já está dando um pouco de ansiedade, hein? Então vamos se preparar para que quando for amanhã comemorar muito essa vitória no Clássico. Então já deixa seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, compartilha esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Pessoal, fica aí no final do vídeo que vamos ter mais um vídeo no nosso canal Marcelo React Verdão.